Olá, pessoal! Nesse último bloco, nós vamos finalizar as considerações sobre drogas e medicações, falando sobre cuidados com as medicações nos transportes interhospitalares. A enfermagem, ela é responsável por esse paciente desde o momento em que nós chegamos na unidade para fazer o transporte até o momento em que nós entregamos esse paciente na unidade de destino. Então, é uma situação crítica em que nós vamos transportar um paciente grave, instável, com muitas drogas, com acessos que não foram nós que realizamos. Então, nós precisamos ter consciência do quão crítico é esse procedimento. E para isso, nós precisamos considerar algumas coisas. Falando aqui de transporte, nós vamos colocar aqui um caso. Então, vamos aproximar. Paciente entubado, sedado e curarizado, então com bloqueador neuromuscular, em ventilação mecânica, apresentou deterioração progressiva com choque séptico de foco pulmonar, necessitando de noradrenalina para manutenção da PA, está com analgosedação, que é analgesia e sedação, droga vasoativa em curso, na dose concentrada de noradrenalina a 40 ml hora, então uma dose alta, né, de noradrenalina. O suporte avançado foi acionado para o transporte do paciente do CRS X para um hospital Y, e aí a gente precisa calcular qual que é a distância, né, quanto tempo vai demorar esse transporte e avaliar algumas coisas, ter algumas considerações com relação às drogas desse paciente, tá? Então, primeira coisa que a gente vai chegar no transporte, chegar lá na unidade, fazer é solicitar ao enfermeiro do setor que passe o caso. Paciente grave, paciente crítico, é uma responsabilidade privativa do enfermeiro. Então, um enfermeiro que está na área vermelha, ele precisa conhecer os pacientes que estão ali e saber o que foi feito. O que o médico vai passar para o médico pode ser que não tenha uma riqueza de detalhes com relação aos procedimentos de enfermagem que foram realizados, né? Ele vai passar a parte médica, qual a terapia que ele utilizou, o que de droga ele prescreveu, como que o paciente respondeu, e a enfermagem vai falar muito mais sobre todos os sinais que ela avaliou, os cuidados que foram realizados, sondas, coleta de exames, que hora que foi passado sonda, qual o acesso que o paciente tem, qual é o calibre daquele acesso, quais as drogas, enfim. É importante que o enfermeiro solicite ao enfermeiro do setor que passe esse caso, tá? Posteriormente, nós vamos aferir os sinais vitais do paciente, tá? Então, é importante que nós, enfermeiros, façamos a aferição desses sinais vitais ali antes de sair, do paciente sair da unidade, tá? Muitas vezes a gente até confia, não é questão de confiar, né? Mas às vezes a unidade aferiu os sinais vitais daquele paciente há 30 minutos atrás. E o paciente já teve alterações daqueles sinais. Então, com certeza, algumas pessoas já chegaram, confiaram ali, né? Usaram aquele sinal vital que foi aferido há um tempo atrás para passar lá na unidade de destino. E chegando lá, o paciente estava hipoglicêmico ou hipotenso, e você não tem como confirmar aquele sinal que você não aferiu. Então, faça a aferição dos sinais vitais você, tá? Solicite que a equipe faça ou faça você mesmo. Pressão arterial, glicemia capilar em todos os pacientes, tá? Frequência cardíaca e saturação. Muito importante que seja aferido esses sinais antes de sair do paciente, com o paciente da unidade de transporte. Se o paciente está hipotenso, refratário à droga vasoativa, né? É importante conversar com a equipe, ver o que vai ser feito, aonde que está esse acesso, né? Então, a gente vai avaliar, verificar os dispositivos. Que sonda que ele tem? Tem sonda vesical? Tem drenagem na sonda? Teve diurese? Não teve diurese? Ele está anúrico? Precisa desprezar aquela diurese? A diurese que foi desprezada, a gente tem que anotar no nosso relatório para passar lá no destino, que vai entrar no balanço hídrico deles, né? Tem algum outro tipo de dreno, né? Dreno de tórax, acesso venoso, você tem acesso central, acesso periférico, e aí entra uma questão muito importante, né? Quais as medicações que estão correndo? E onde estão correndo essas medicações? Veja, se a gente tem uma analgosedação, fentanil e midazolam, uma droga vasoativa e um bloqueador neuromuscular, e o paciente tem um acesso central, faz sentido que a droga vasoativa esteja correndo no acesso central. Mas algumas vezes a gente pode chegar e esse paciente pode estar com a droga vasoativa correndo no acesso periférico. Então, verifique isso.
verifique se as drogas são compatíveis aonde elas estão correndo. Às vezes pode estar correndo um bicarbonato junto com a noradrenalina, né? Então, avalie se o acesso é pérvio, porque se o acesso não for pérvio durante o transporte, você vai começar a apitar a bomba, vai perder a droga, você vai ter que pegar um outro acesso, é um acesso difícil. Ali é um ambiente muito mais controlado para você organizar esse transporte antes de sair. Eu tenho droga o suficiente para esse transporte? Se eu for fazer um transporte lá do São Julião para o Penfo Saída, 40 minutos, 1 hora de transporte, eu tenho droga o suficiente para correr durante esse tempo, nessa vazão, nessa droga, nessa solução que tem aqui na unidade, ou eu preciso preparar uma outra droga? Então, o enfermeiro tem que avaliar tudo isso. Não é só passar uma paciente para a maca, anotar os sinais vitais que a equipe te passou e levar o paciente sem outros cuidados. A gente precisa saber o que foi feito com aquele paciente, qual foi a evolução, aferir os sinais vitais, olhar acesso, olhar a droga. Eu estou com acesso periférico no pé, correndo noradrenalina. Eu vou levar o paciente com esse acesso correndo nora no pé, né? Eu preciso viabilizar um outro acesso, verificar se é possível, claro, conversando com a equipe, olha, a gente não pode tentar um outro acesso aqui, porque aqui vai ser complicado a gente levar e tal. Então, verifiquem sempre isso, tá? E, por fim, a gente discute com a equipe os procedimentos necessários antes do transporte e as estratégias de medicamento durante o transporte. O que eu vou levar na bomba? Que medicação eu vou levar? Eu vou tirar alguma droga dessa? O médico vai prescrever que, não, essa medicação a gente pode sacar, né? Pode tirar, deixar só com a droga vasoativa e o sedativo, ou só com a droga vasoativa, o sedativo e o bloqueador, né? Então, converse com a equipe, se tem mais alguma droga que pode ser feita. O paciente está acordando, a gente vai fazer alguma sedação pontual durante o transporte, que é aqueles bolos de sedação durante o transporte. Eu preciso levar essa sedação aspirada? Então, essa conversa, essa dinâmica com a equipe é muito importante, tá? Eu tenho só 2 bombas de infusão na viatura, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho 4 medicações correndo em bomba na unidade, o que eu posso fazer com relação a isso? Não posso, consideramos que não podemos pegar emprestado, né? Só temos as 2 mesmo. Então, a gente vai priorizar sempre a droga vasoativa no acesso central e a droga vasoativa na bomba de infusão. Então, primeira droga na bomba, droga vasoativa. Na ausência de outro acesso central, a gente verifica, que nem eu falei para vocês, permeabilidade, posição anatômica do acesso periférico, qual é o melhor acesso para eu deixar a droga vasoativa, né? Se precisar eu troco na hora, né? Então eu vou avaliar isso antes de fazer o transporte. A DVA vai ser a prioridade da bomba. Na segunda bomba, normalmente é priorizada a sedação contínua, que o paciente pode acordar, ele está entubado, ele está grave, ele está com uma droga vasoativa. Então, normalmente, a sedação contínua ela é priorizada na segunda bomba, tá? Claro que isso vocês vão conversar com a equipe, é uma dinâmica de equipe, tá? Eu tô falando que normalmente é o que a gente acaba priorizando ali, pensando no raciocínio clínico do paciente, tá? O fentanil, eu tô com droga vasoativa, midazolam, fentanil, atracuro, tudo correndo ali separadinho, né? O fentanil, ele pode ser administrado de forma gravitacional. O que é forma gravitacional? Eu tiro da bomba e corro. E aí tem que ter um cuidadinho maior com a nossa bomba, que ela tem um clipe que fecha, né, a infusão. Então pode ser que não infunda. E a gente vai ter um risco maior de infusão, porque gravitacionalmente a gente tem um controle menor do que está sendo infundido. Então discutam isso também com a equipe. O bloqueador, ele pode ser avaliado quanto à continuidade da infusão e também quanto à administração em bolos durante o transporte ou antes do transporte. Não é receita de bolo isso, tá? É só para a gente raciocinar clinicamente no que a gente vai fazer com esse paciente, tá? Nunca a droga vasoativa vai ficar fora da bomba, isso é certo, nunca. E o sedativo pode ser que ele seja mais necessário, então que ele fique na bomba. Estou com um paciente que é um pulmão de SARA, com parâmetros altos, não está ventilando, eu preciso do bloqueador, né? Conversem, vamos conversar entre a equipe para ver o que vai ser prioridade ali para correr na bomba de fusão, certo? Então, tudo isso precisa ser discutido naquele momento. Agradeço aí a paciência de vocês para escutar todas essas orientações sobre medicação. Espero ter contribuído com o conhecimento de todos e muito obrigada.